nos conduzem. Se nós temos raiva, atraímos espíritos infelizes, odientos que nos levam a detestar. Se nós temos alegrias, atraímos espíritos bons, gentis. Se nós estamos bem, atraímos mentores nobres, anjos guardiães, como diz a igreja, que nós também chamamos guias ou anjos guardiães. Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos acompanhamentos. Que nos custa? Se você não tem nada o que fazer, ore, preencha a sua cabeça de oração. Mas que prece? Olá, meu Deus, como é que vai, velhote? Tudo bom? Eu estou aqui na luta, me ajude. Fale com a vida, dedique-se a esta resiliência transcendental. Lembre de que a morte não manda mais aviso. Antes mandava, telegrava, daqui uma semana eu venho. Agora não. Agora pega a gente na rua, é horrível. Pega a gente assim no teatro. Com médico e tudo. Eu ando preparado. Eu estava assistindo uma conferência de um religioso no Canadá para 1000 jovens. Ele de pé, e ele disse assim, porque a nossa vida é muito tênue. Aí ele caiu morto. Vocês devem ter visto isso na internet, no Facebook. Que coisa, eu de vez em quando digo assim, porque a gente pode morrer a qualquer hora. E digo para mim, que não seja a minha hora. Mas, Sr. Divaldo, eu preciso de saber. Mas o senhor precisa para quê? O senhor não é nada dela. Mas o senhor não poderia me dar uma ideia? Eu digo, não, senhor, não posso. Ela falou muito, ele falou bobagem. Essas coisas assim da hora da morte, essas coisas, falamos até a hora que ela morreu. Mas, Sr. Divaldo, por acaso ela falou a respeito de algum familiar? Eu digo, não me lembro. Ela disse que tinha filho, eu digo, não me lembro. Honestamente, eu não me lembro. Eu digo, comigo este neguinho vai pagar. Ele vai, com todo amor, não é? Vai pagar. Ninguém aqui é vingativo. Então, ele se aborreceu. Eu disse, olha, não vejo razão você se aborrecer. O senhor está desejando que eu quebre a minha ética e eu não vou quebrar. Mas o senhor não me dirá hipótese nenhuma. Diga hipótese nenhuma. O senhor não é parente? Não posso dizer. Ele disse. Daí uns dias, lá estava ele. Eu digo, ele vai dizer que é filho. Ou então eu não conto nada. Sr. Divaldo, lembra-me? Doutor, o senhor é inesquecível. Pois é, eu gostaria muito. Eu tenho um parentesco com ele. Eu digo, já melhorou. Agora que parentesco é esse sobrinho, neto? Não. É assim, não sabe? Eu digo, não sei. Eu digo, você é filho? É filho? É isso. Eu digo, o senhor teve a mulher mais notável que eu conheci. Sua mãe foi uma dama. Foi desses espíritos nobres que dignificam a sociedade. Eu conheço muita gente. Eu tenho uma vida pública naquele tempo de mais de 50 anos. E o senhor tem uma clientela, também eu tenho. E a sua mãe foi uma das damas mais honoráveis que eu conheci. Ela me falou sobre o senhor. Ela me falou que o senhor ia me procurar. E que eu lhe dissesse apenas isto. Que o amou até a hora da morte. Mas ela não falou nada de perdão. Não, absolutamente. Que alguma mágoa. Eu digo, nossa, como ter mágoa? Nesse momento eu vejo-a entrar chorando e abraçar o filho. E ela me disse assim, diga que eu amo. Eu digo, mas não vou contar o que ele fez com a senhora. Estávamos numa tarde com alguns amigos que vieram de São Paulo. Tratava-se de um dos diretores do Banco do Estado de São Paulo, na época uma das maiores potências do Brasil. Esse cavalheiro era um espírita devotado. E ele vinha periodicamente a unir forças, receber mensagens dos amigos espirituais. A sua esposa era inglesa e também era fascinada pela comunhão com Chico. Estávamos nós três e chegou uma irmã da esposa do meu amigo.
À noite da sexta-feira, após a reunião não tinha hora, tudo lá era diferente. Começava na hora que começava e terminava na hora que terminava, 2 da manhã, 3, 4, a depender da multidão. E como fazia muito frio, que é uma região até hoje muito fria, nós íamos tomar o café da madrugada na casa do seu irmão, André. E é muito habitual em Minas o bolo de fubá, aquela bandeja enorme com bolo de fubá. O gosto é o mesmo no mundo inteiro, horrível, mas a gente adora. É uma coisa curiosa. Ele me disse, é uma situação penosa, porque o chefe da aduana está aqui. Eu digo, o senhor chama para falar. A minha tradutora está aqui fora. Se o senhor me permitir, eu vou chamá-la, porque ela é minha tradutora ao alemão. Pois o homem ficou tão magnetizado que ele disse, pois não, pode chamar. É proibido entrar uma pessoa na parte interna. Edith veio e eu digo, olha Edith, conversei com este cara, eu já amancei o que pude, agora o resto. Ela aí conversou com ele e tal. Ele dispensou, falou com o chefe, dispensou a multa. Eu quis dar um livro, ele não aceitou, porque pareceria pagamento. E eu disse, então vai me ouvir, o senhor vai gostar. Ele disse, com certeza, pelo menos eu vou lhe fazer rir. Se o senhor não puder nada, porque alemão não ri nas palestras, é uma tragédia. Eu conto um caso alegre, a brasileirada ri, porque eu vou falando em português e o tradutor vai atrás. Aí dá aquela gargalhada. E os alemães ficam sem entender. Quando passa a gargalhada brasileira, a tradutora faz a transversão, e aí os alemães eu garanto que o senhor vai rir. E hoje eu boto os brutos para rir, gargalhadas baianas. Pois bem, quando eu estava na palestra em Munique, eu vejo um bracinho lá, acenando para mim, que eu olho, era o homem rindo. Eu aí digo, agora eu vou dar uma piadinha, né, para ajudar. Ele vai virar cristão, vai ser o irmão Alegria. São Francisco tinha, eu também posso ter, irmão Alegria. Aí contei uma boa assim de aduana, eu sei umas lindas de cobrar aduana, etc. Pois bem, ele então riu, vimos, deixei-o, e ele hoje frequenta a turminha, porque nós nascemos para fazer o outro feliz. Aliás, Sri Aurobindo dizia que solidão não é ausência de gente, não, é ausência de ideal dentro de nós. E é verdade. Quando a gente não tem ideal, para que viver? É o chamado, minha vida não tem sentido, ponha sentido. Há muita gente carente, precisando de amor. Lá na mansão e no nosso centro, nós ouvimos as pessoas, o atendimento fraterno. E um dia chegou uma senhora e me disse, eu vou me matar. Eu disse, mas por quê? Divaldo, ninguém, eu não consigo namorado. Nem para me dar bofetada eu consigo. Eu digo, não, minha filha, mas é uma benção. Mas é demais, ninguém me ama e tal, queixou. Eu disse, pois bem, eu vou me declarar, eu vou começar a gostar da senhora. Ela disse, mas você vai gostar para casar? Para casar não lhe garanto nada, porque eu já sou casado. Sou casado com o espiritismo, aí fica feio, 2 chapéus, fica ridículo. Então ela disse, mas a minha vida, e eu fiquei muito penalizado. E eu disse para ela, quando a senhora vai se matar? Ela disse, agora, amanhã, hoje, eu vim falar com você porque eu te quero muito bem. E aí chorou muito, eu também chorei, eu não deixo ninguém chorar. Se chorar, eu choro também. Porque chorar sozinho não dá. Quando ela terminou, quando acabou, disse assim, se eu lhe pedir uma semana, se ela vai morrer hoje ou amanhã, que diferença vai morrer segunda-feira? Então, vamos adiar para segunda-feira. Pode ser. Eu digo, já ganhei segunda-feira, já ganhei uns 5 dias. Tenho a honra de ter meu pai morrido nos meus braços. A última coisa, ele me olhou com a vista já da espiritualidade e me disse, me perguntou, meu filho, você já perdoou? E ele, pelo mundo que eu conheci, ele disse, as surras que eu lhe dei, porque eu apanhei mais do que cachorro Lulu. Porque eu tinha mediunidade e meu pai implicava. Ele dizia que era fingimento, que morreu, acabou, não tinha isso. Toda vez que
eu era surpreendido que alguém me perguntava, eu falava, eu sou do interior, quando eu chegava em casa, e a mediunidade era desenvolvida na chibata. Eu fui assim um médium de educação mediúnica, muito bom, uma chibata de bater em cavalo, daquela que tem o cabo e 3 pontas. Então, quando aquilo arde, que vocês não fazem ideia, é uma beleza. Se essas chibatas iam voltar, não com 3 pontas, que é cruel, com 2, ia melhorar muito a sociedade, acabava metade da droga, porque hoje os pais não fazem isso, mas os filhos fazem com os pais. Matam os pais por causa da droga, tomam de tudo, furtam. E quantos pais vêm desesperados e dizem, peça a Deus para morrer meu filho, ou eu não ter que o matar. Porque eu já ouvi mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma, em 72 anos. Então vejam que treva, né? Será que nós temos sido gentis com nossos pais idosos? Ah, minha mãe não foi muito boa para mim. Foi ótimo. Não lhe abortou. Já foi uma grande coisa. E se não fez melhor é porque não sabia, ignorou. Minha mãe não sabia, era analfabeta. O que é que ela podia fazer por mim? Meu pai era semi-alfabetizado, mas era um homem notável, cumpridor do dever. Nunca nos faltou nada. Qualquer coisa ele nos educava. Lá em casa, há 70 anos já tínhamos um psicólogo, tinha um psicoterapeuta pendurado atrás da porta. Qualquer coisa ele dizia assim, vá. E a gente já ficava bom na ida. Quando ia buscar o psicoterapeuta, já ficava curado. Depois da terapia, e ninguém ficou de mal com ele, 13 filhos. Mas ele morreu nos meus braços e me disse assim, meu filho, me perdoe. Eu disse, mas pai, o senhor foi fantástico. O senhor me educou para as surras que o mundo tem me dado. Porque o mundo bate em todos nós, de uma forma ou de outra. Hoje eu tenho resistência, muita resistência para dores físicas. Eu me acho um elefante. Para dores morais, não tanto. Porque aprendi. Porque ele dizia assim, chore. E eu, para pirraçado, não chorava. Ele me mata, mas eu não choro. Aí aprendi a controlar as lágrimas. Não foi uma bênção? Foi uma coisa formidável. Eu não recomendo essa terapia a ninguém, mas que é boa, funciona. Isso eu garanto. Que eu estava na fase do deslumbramento com a mediunidade do Chico. Porque eu havia lido regularmente a doutrina, mas não havia vivenciado os vários fatores da mediunidade. E eu estava braço dado com ele, quando de repente eu senti um perfume de jasmim embriagador. Eu já conhecia aquele jasmim, porque no ano de 1952 eu visitei Natal pela primeira vez. E fui hóspede de José e Dagmar Melo. Ela foi presidente da federação. Ele mantinha aqui uma grande casa, o Vidraceiro do Nordeste, do Norte. E eles me fizeram um grande favor, me levaram a Macaíba para conhecer a casa em que viveu Alta de Souza, com quem eu tinha uma vinculação muito grande. Tenho até 2 filhos com ela. Ela morreu em 1901, mas ela teve criança em 1902 e 1954. 1952 e 54. E eu senti o perfume do jasmineiro que ela havia plantado. Não sei se ainda permanece. Naquela época, eu, como todo mundo, roubei um galho do jasmineiro e plantei em Salvador. Hoje nós temos uns 500 pés, todos descendentes do jasmineiro de Alta de Souza. E quando ao lado do Chico eu senti o perfume, um perfume muito especial, eu disse, coisa curiosa, Chico, esse é o perfume do jasmineiro de Alta de Souza. Ele disse, interessante, mas eu não me dei conta que aquela hora, 3 da manhã, de onde pudesse estar vindo esse perfume. E continuamos a rir subitamente. Ele disse assim, mas está vindo de você. Você gosta desse perfume? Ele disse, não, Divaldo, até eu tenho um motivo para não usar perfume. E me contou o motivo. Ele disse, mas que peculiar. E fomos andando. Quando nós estávamos próximos à casa do seu irmão, eu senti um perfume de rosas, mas muito característico.
de uma rosa chamada Príncipe Negro, que na época eu cultivava. E é a rosa que eu havia dedicado a Joana de Ângeles. E tem um perfume muito especial. Isso é, mas agora esse perfume é de Joana de Ângeles. Aí eu era muito pateta. Digo, Chico, mas está vindo de você. Eu desconhecia a mediunidade odorífera. Ele disse, não, meu filho, não. Se fosse de mim, seria de Defoe. Aí é que eu disse, meu Deus, como é que pode uma pessoa exalar perfume? E fiquei impressionadíssimo. No dia seguinte, ainda estava naquele encantamento, e toda passava por ele, para ver nada. Era o habitual. E então, desde aquele dia, minha mãe passou a me aparecer, principalmente quando eu viajo. E ela é muito romântica. Às vezes eu me deitar tarde da noite, cansado, me jogo na cama e ela faz, Di, já orou? Eu digo, mãe, estou chegando agora, calma. E ela sorri, meu filho, ore, você vai viajar na barca de Caronte, até ficou oculta, não sei como, e não sabe se amanhã você vai despertar além do Letes, o rio que Caronte levava as almas para o outro lado. Quando eu desperto pela manhã e as minhas hérnias dão lições horríveis, ela faz assim, meu filho já, eu digo, não tive tempo, as hérnias ainda não deixaram, tenha paciência, deixa eu me livrar da hérnia primeiro para depois eu orar. Ela diz, você vai viajar nos braços do sol e não sabe se vai chegar ao crepúsculo. Eu digo, nossa, que coisa, não tenha pressa. Então, esses sentimentos bem puros, antes eu falei um pouco técnico, agora eu quero falar o coração desta noite. Amar aqueles que nos amaram, que nos deram o melhor de si, mas também aqueles que nos criaram problemas. Deus me deu a honra de ter muitos problemas, ter encontrado muitos problemas. Ninguém chega a 92 anos de idade sem passar praticamente por tudo, mas passar muito bem. Tenho inimigos, porque Deus tem, mas não sou inimigo de ninguém. Pode me fazer o que fizer. Eu brigo um pouco antes, fico latindo, falo mal, e depois eu perdoo. Primeiro eu descarrego, depois eu perdoo. Minha irmã dizia que isso não é humildade, não, que isso é falta de vergonha. Ela possuía um outro código de ética. Era muito interessante, minha irmã, um temperamento muito forte. E quando alguém fazia qualquer coisa que ela não gostava que fizessem comigo, ela disse assim, você tem que ficar de mal. Eu disse, mas por que eu tenho que ficar de mal? A pessoa não gosta de você, diz, então já basta. Mas não vou ficar de mal, falta de vergonha. Isso não é, Jesus não está mandando, não. Jesus quer que a gente seja corajoso. Quando não gostar, que mande para o inferno durante várias encarnações. Eu digo assim, é um código novo, né? É um novo evangelho. E eu tenho um filho adotivo, que ele é médico e é a pessoa das mais gozadas. Ele, quando está com raiva, ele faz assim, tio, evangelho à parte, mete o pau na pessoa. Agora o evangelho pode voltar.